Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós vamos debater com vocês hoje conceitos relacionados à psicologia social e a intervenções que o psicólogo e a psicóloga social podem vir a fazer em relação à violência de gênero. A violência de gênero está especialmente vinculada à violência contra a mulher. Nós temos as entidades que prestam assistência à mulher, num primeiro momento, como o CRAS, Centro de Reabilitação em Assistência Social, Centro de Referência em Assistência Social. Temos também o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós temos a Delegacia da Mulher e nós também temos a Casa da Mulher Brasileira, que são espaços voltados para o atendimento da mulher que se encontra em situação de violência. E essa violência que vai caracterizando ou mesmo marginalizando a mulher em termos de ações que ela possa vir a realizar, na sua condição de exercício de cidadania, de um modo adequado e com respeito, fundamentalmente que deve estar envolvido. E o psicólogo ou psicóloga social que vai trabalhar nessa área deve levar em conta alguns aspectos importantes para o conhecimento da sua atuação e da sua caracterização. O primeiro elemento é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que conviveu com um companheiro que deveria ser, digamos assim, alguém que apoiasse nas lutas, decisões, caminhos, perspectiva de futuro, construção de identidade, numa relação afetiva, que durante o relacionamento com a Maria da Penha agredia de modo constante, e ela, num momento inicial, não sabia como reagir. Era como se a violência do homem para com a mulher fosse algo natural. Então, o homem bater na mulher é natural porque todos os homens que estão à sua volta batem na mulher. E todas as mulheres apanham dos seus maridos, ou companheiros. E esse processo, não havia dentro da legislação brasileira uma característica que tivesse como aspecto importante proteger a mulher, fazendo com que ela pudesse não ficar dentro de um processo de violência e violência constante e regular. E ela, por 20 anos, buscou a não conviver com esse companheiro, e que ele fosse responsabilizado pela violência que ele produziu. E ele só foi preso quando, certa vez, assediando-a, ele acabou dando um tiro, fazendo com que ela perdesse os movimentos das pernas, mas a intenção dele era eliminá-la. E essa batalha da Maria da Penha, em relação à agressão, a quase homicídio, que não gerou punições para o seu agressor. E esse movimento que a Maria da Penha faz, a luta constante para ver se a lei era aplicada de modo adequado e com justiça para com a mulher, todo esse caminho que ela fez gerou, ao final, a Lei 11.340, de 2006, caracterizando a condição de violência contra a mulher. E essa lei vai amparar a mulher em termos de segurança, de possibilidades e de ações. A violência de gênero, nessa relação homens-mulheres, ela está caracterizada pela condição de que a mulher tem que ter um papel subordinado ao homem. E esse papel significa que os direitos na família não são iguais. E esses direitos não sendo iguais, a condição da mulher é de responder ao homem em relação às suas exigências. E essas exigências implicam que existe um líder, um chefe, e tem um subordinado. E a mulher representaria o papel de subordinação. Qualquer relação em que se coloque a mulher como um elemento secundário dentro do relacionamento afetivo, dentro do relacionamento familiar, significa que há uma prática de violência. Mesmo que ela não seja física, ela é uma violência por não dar ao outro, ou não possibilitar ao outro as mesmas condições de debates, discussões, compreensões e assim por diante. A violência contra a mulher, ela está estabelecida
a partir, né, de um ponto de vista cultural muito forte. Historicamente, né, quando a gente olha para o passado, a gente percebe que o papel da mulher é secundarizado e o papel do homem é valorizado. Por exemplo, né, quando a gente fala dos grandes pensadores, dos grandes inventores, dos grandes nomes, seja da ciência ou de qualquer outra área, frequentemente a gente ouve, né, os nomes, né, de homens. Os homens são capazes, os homens são criadores, os homens são pensadores e assim por diante. Somente no século XX é que a gente começa a ouvir alguns nomes de mulheres como criativas, como pensadoras, como cientistas, como mulheres que constroem espaços. E esse processo não foi um processo intenso, é um processo bastante lento, gradual e com muitas pressões para que ele não se manifeste, né, que são os espaços da mulher dentro da sociedade. Hoje em dia, né, quando a gente fala sobre os movimentos de direitos das mulheres, né, nós temos pouco mais de 50 anos da libertação das mulheres, entre aspas, né, com os movimentos que ocorreram em Nova York, em que as mulheres queimaram sutiãs, simbolizando a característica de ter direitos iguais aos dos homens. Então, as mulheres não estavam se caracterizando como nós queremos ter mais direitos, nós queremos dominar. Não, as mulheres estavam dizendo, nós queremos ser respeitadas dentro da sociedade, como qualquer homem e qualquer mulher devem ser, direitos iguais. E esse movimento, né, que tem pouco mais de 50 anos, não significa necessariamente que a sociedade hoje entenda isso. Ainda há um preconceito, ainda há uma violência simbólica ou efetiva contra a mulher que se espalha de modo constante, né? E o movimento, né, em defesa das mulheres, né, é um movimento ainda bastante novo, né? E esse movimento novo ainda procura se estabelecer para que as mulheres reconheçam que elas têm direitos e que os homens aprendam que as mulheres também têm direitos dentro da sociedade e que ninguém tem direito a agir de modo violento em relação a outros indivíduos. Então, esse processo cultural ainda exerce de modo intenso, né, um papel de domínio, de controle dos homens sobre a mulher dentro da sociedade. Essas entidades, né, que foram construídas, né, o CRAS, o CREAS, Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, são espaços importantes para o reconhecimento, né, das possibilidades da mulher, né, atuar nesse planeta, né, nesse mundo, nesse país, de modo adequado, né, com reconhecimento das suas qualidades. Mas isso não quer dizer que o preconceito ainda não exista. Muitas vezes, pelo próprio processo educacional, as mulheres acabam tendo concepções machistas que implicam na educação do seu filho, né? Então, a mulher, né, está lá com a criança, ela pode educar tanto o menino quanto a menina num processo de uma sociedade que tenha igualdade de gêneros. E a mesma coisa, né, replicando para os meninos, né? Ensinar os meninos nos processos de educação de gênero, igualdade de gênero. O homem também, o homem tem que mudar o seu papel. O homem, na educação das crianças, meninos e meninas, também tem que possibilitar a característica da igualdade de gêneros. Então, homens machistas, mulheres machistas, a gente tem que trabalhar com educação para que eles compreendam que o processo de um se sobrepor sobre o outro não é uma construção de equilíbrio entre os indivíduos, entre os seres humanos. Algumas causas que podem possibilitar a violência de gênero, mas que não justificam quando ela acontece. Então, digamos assim, um indivíduo sob efeito de substâncias psicoativas, o álcool, situações de pobreza, desemprego, muitas vezes a pessoa diz, né, estava fora de mim. Porque ingeri o álcool ou usei uma substância psicoativa e agi com violência, pois não tinha consciência. Ou do outro lado, a pobreza, o desemprego, a pessoa argumenta, né, estava muito ansioso, muito estressado e me descontrolei e agi com violência. Não justifica, em nenhum momento, seja sob efeito de substâncias, seja por um contexto da realidade social, isso não justifica a violência. E a violência, né, ela tem que ser tratada de modo adequado, como eu disse, né,
com punições que a sociedade venha criar para que isso não fique somente num contexto de agredir ao outro e não dar nada. E também tem que ter um processo educativo, porque muitas vezes a violência, ela, dentro de uma base cultural, ela se propaga. Eu aprendi que meu pai batia na minha mãe, então é natural o homem bater na mulher. E eu não sei, né, que não é natural e que isso não deve ser feito. Então, para não perpetuar esse tipo de ação, necessariamente tem que ter um processo de educação. E esse processo de educação tem que agir sobre quem pratica violência também. Independentemente da circunstância, tem que se colocar a questão do respeito e a questão legal de defesa, né, da mulher nesse contexto da violência. Com base na Lei Maria da Penha, né, qualquer ação que coloque a mulher numa situação de sofrimento psicológico, sofrimento físico, sofrimento sexual, que possa lhe causar perdas, tanto do ponto de vista patrimonial quanto moral, morte ou lesão, né, lesão física, qualquer um desses elementos estão caracterizados como violência contra a mulher. Então, se num namoro, né, a pessoa está namorando, se separam, termina o namoro, e o namorado começa a mandar WhatsApp para os seus amigos, né, falando mal da sua namorada, ele está agindo contra a Lei Maria da Penha, e ele tem que ser enquadrado dentro da Lei Maria da Penha com a punição e também, né, com um processo de educação, que quer dizer, né, que ele aprenda que isso, além de ser crime, essencialmente é uma falta de respeito para com o ser humano, né, de um modo geral. Tipos de violência, né, que vão caracterizar digamos assim, os problemas que a mulher pode vir a viver, né? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. A gente vai falar cada uma delas, né, os detalhes, né? E aquele conceito, né, até que a morte nos separe, né? Que se diz, né, no ato lá do casamento, né? Muitas vezes essa condição, né, que deveria ser de uma relação de carinho, de respeito, né, gera toda uma situação de violência. E essa violência vai colocando a mulher, né, num papel, né, de subordinada na relação. Então, as violências tipificadas são essas 5, que vão caracterizando a perda da autonomia que a mulher possa vir a ter na sua condição de ser humano, né, na sua totalidade, né. Cada um dos elementos, né, que estão contidos na Lei da Maria da Penha, né? E nós, como psicólogas sociais, a gente tem que ter conhecimento, caso a gente venha trabalhar em qualquer contexto. Eu falei das entidades, né, CRAS, CREAS, Casa da Mulher Brasileira, Delegacia da Mulher, mas também em outras situações, né, como, por exemplo, no atendimento clínico, no trabalho numa empresa, no trabalho com o esporte, né, quando as pessoas, as mulheres, relatam que sofrem determinadas situações de violência, isso tem que ser enquadrado, né, dentro da lei e dentro da punição necessária e do processo de educação necessário para a reordenação dos indivíduos. Então, o que é violência física? É toda aquela violência que caracteriza lesões ou pequenas marcas no corpo da mulher, né? Então, a sua condição de saúde física. Então, violência física envolve beliscões, tapas, socos, pontapés, mordidas, queimaduras, agressões com arma branca ou de fogo, até, digamos, a condição mais extrema, que é o feminicídio, né? Que é a prática, né, de uma situação de desprezo completo pela mulher. Então, situações, né, em que beliscões, né, que a princípio são coisas leves, né? Então, você dá um beliscão ali só para a pessoa se colocar no seu lugar, e isso ofende a condição da mulher enquanto sujeito. Então, não é uma situação de uma brincadeira, não é uma situação ocasional, uma situação, né, um belisca aqui, outro ali, mas estão brincando, né? Se é um jogo, uma brincadeira, algo que as pessoas não se sentem ofendidos, isso não é violência física. Mas quando a situação ocorre de modo constante, a situação ocorre, né, fazendo com que a pessoa se sinta desencorajada de uma determinada ação, que a pessoa se coloque numa
posição de subordinação pela violência praticada, por mais que seja leve, isso é um enquadre de crime, né? Então a pessoa está cometendo uma violência contra a mulher nas suas condições. Um exemplo, né, do livro da Hidel Goen, em que ela retrata, né, a violência no casal, né, situações, né, tanto de coação, né, como de violência psicológica. Nesse livro, né, ela relata algumas falas das mulheres, né, em que elas vão retratando, né, a sua própria condição, né, de violência, que num primeiro momento não percebiam, né, e depois vão se sentindo, né, cada vez com a perda, né, da sua autonomia, da sua identidade, do respeito para consigo mesmo, né. Então, uma das falas: não, ele não me espanca de maneira alguma. É claro que, de vez em quando, ele me dá um safanão, mas não gosto da palavra espancar, porque isso é inadmissível, ao passo que bater é menos grave. Então, é uma mulher que diz, né, de vez em quando eu levo um tapa, mas é de vez em quando, não é todo dia, então ele não me espanca. Essa situação é ocasional, mas a cada contexto, né, em que há uma divergência, ele me dá um tapa, ponto. Isso é violência, né? Por mais que a gente tenha um contexto, né, de naturalizar, né? Ele não me belisca todo dia, mas de vez em quando a gente tem alguma situação de divergência, ele me belisca, ele aperta o meu pescoço ou coisas assim. Isso é violência, né? E a violência, né, pode ser dirigida ao ventre, independentemente se a mulher está grávida ou não, no rosto, olhos, seios, pode caracterizar, né, em relação à sexualidade da mulher, né, pode ser um contexto, né, de agressões, né, correlacionadas aos vínculos, né. Então, o modo de eu agredir a mulher com violência, ela tem lá o cachorrinho que ela gosta, eu chuto o cachorro, bato no cachorro, além de ser uma violência contra os animais, é uma violência contra a mulher, porque faz com que ela se sinta, né, numa situação de não poder fazer nada diante da violência que está sendo realizada ali. E também, né, a violência que o companheiro pode exercer em relação aos filhos, né, independentemente se são filhos dele ou não. E o modo, né, de agredir a mulher é agredindo aos filhos. Claro que tem a violência em relação que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, vai enquadrar o indivíduo dentro dessa violência física, mas ela gera, né, todo um processo de desequilíbrio, que é uma violência psicológica para com a mulher, quando ela vê os seus filhos, ou mesmo, né, os animais dos quais ela tem ali em sua casa, né, sendo torturados pelo homem, no sentido de que ele quer que a mulher faça ou reaja do modo que ele estabeleceu. A violência psicológica. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Tá cortando o áudio para vocês? Pergunta Nicole. A Aline falou que está normal. Então talvez seja a internet aí. A minha estava com problema agora de manhã, né? Para o Cláudio está tudo bem. Então voltando aqui à violência psicológica. Então a violência psicológica, ela é caracterizada como um dano emocional que o indivíduo vem a sofrer, né, no caso a mulher, e também, né, fazendo com que sua autoestima vá desaparecendo aos poucos, né? Quer dizer, a mulher vai perdendo o reconhecimento de si e acaba vivendo em função do outro. E esses contextos, né, vão criando, né, todo um sofrimento, né? Então, à medida que eu não consigo, né, ter uma autoestima equilibrada, me sinto mal, me sinto ameaçada, me sinto colocada num segundo plano, isso vai afetando cada vez mais a mulher, né, num contexto, né, de medo, de humilhação, de situação, né, de que pode ser perseguida, situações, né, de que o marido pode dizer: se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo com você. A condição de ir e vir, né, se você sair de casa, vai sofrer consequências, você não pode sair de casa. Também, né, uma correlação em relação ao modo como a mulher se veste, ao modo como a mulher se comporta, as suas crenças e decisões. Então, o marido, o companheiro,
não tem direito em dizer como que a mulher deve se vestir. Ele pode gostar ou pode não gostar, assim como ela pode gostar ou não gostar dos modos como o indivíduo se caracteriza. Mas isso não quer dizer submissão, que eu vou fazer isso porque o outro está mandando e obrigando. E muitas vezes, né, a condição do homem de impor determinados limites vai criando, né, dentro da mulher, né, toda uma condição de perda, né, dessa autovalorização, e com isso, né, a mulher vai se fragilizando dentro da relação, ficando num segundo plano. Então, o homem pode não bater, pode não agredir do ponto de vista físico, mas no ponto de vista verbal, a violência é constante, fazendo com que a mulher fique sempre para baixo, né? Dizendo que ela não se veste bem, dizendo que ela não é bonita, dizendo que ela não sabe fazer nada direito, e assim por diante. Então, ao invés, né, de buscar construir uma relação que dê equilíbrio, o homem passa a agir, né, descaracterizando todo o processo de valor que a mulher vem a ter. A violência física e psicológica, né, estão vinculadas, né, uma à outra. Claro que quando a gente vai tipificar teoricamente, a violência física é aquela que traz marcas no corpo. A violência psicológica é aquela que traz marcas no pensamento, na imaginação, nas ideias, na autoestima. Mas uma se compõe com a outra, porque muitas vezes da violência psicológica se parte para a violência física. Então, primeiro, eu vou desvalorizando psicologicamente a mulher. A partir do momento que a desvalorização se consolida, pode-se ir para um processo também, né, de violência física, uma coisa acompanhando a outra, sem que tenha toda uma noção de que há uma relação dentro desse contexto. Então, quando a violência começa do ponto de vista psicológico, é provável que ela vá, pouco a pouco, caminhar para a violência física também. E essa violência, né, vai fazendo com que a mulher se fragilize cada vez mais. À medida que se compreenda, né, que essa violência psicológica está dentro de um ambiente, a mulher tem que buscar recursos para a sua proteção. À medida que o marido não entende, né, então digamos assim, né, o marido não tem perspectiva imediata, né, de saber que ele está praticando a violência. A mulher tem que buscar elementos que a protejam. Por mais que ela diga que goste do marido, do companheiro, é necessário que ela busque medidas para que o marido, o companheiro, entenda que quando ele a desvaloriza, principalmente, né, em contextos em que a mulher se sente vulgarizada, se sente sem autonomia, a condição é de que o marido, no mínimo, tem que passar por um processo educativo. Então, no mínimo, ele tem que passar por um processo de orientação. E caso ele não queira participar por esse processo de educação, de entendimento, do respeito, né, como algo fundamental, conviver com o marido é um risco da violência física surgir, né? E a violência psicológica, ela é difícil de caracterizar ainda nos tempos atuais do ponto de vista legal. Então, por exemplo, a mulher vai a uma delegacia e lá diz: meu marido me trata mal, meu marido me xinga, e assim por diante. Para tipificar a violência, né, muitas vezes é difícil de caracterizar, porque ao chamar o marido, ele pode dizer: não, nunca fiz isso, não faço isso, nunca bati nela, ela não tem marca de violência física nenhuma. Ou seja, pode se caracterizar dentro de um processo, né, a dificuldade da identificação da violência psicológica, justamente porque ela não deixa marcas físicas, embora na construção da identidade da pessoa essas marcas sejam intensas. Então tem que ter uma investigação, tem que ter um conhecimento mais detalhado, e o trabalho do psicólogo e da psicóloga é justamente de compreender, né, como que essa situação de violência subjetiva, podemos dizer assim, psicológica, vai se constituindo para ter intervenções educativas, né? Então, diante de um relato de uma mulher que se diz frequentemente, né, desvalorizada pela violência psicológica, é necessário que se faça um trabalho de educação para que as pessoas
assumam responsabilidades de saber dialogar dentro do relacionamento. Então, uma fala, né, contida no livro, né, da Hirogoyen, a mulher dizia assim: durante muito tempo, acreditei que a violência conjugal era algo que não tinha nada a ver comigo, porque meu marido não me batia, mas, na realidade, estava tão subjugada que ele não tinha necessidade de me bater para que eu fizesse todas as suas vontades. A violência física só surgiu quando comecei a resistir. A característica, né, nessa fala mostra, né, então a mulher está sofrendo violência psicológica quando ela não tem direitos, né? Eu gostaria de fazer tal coisa, você não gosta de nada. Vamos em tal lugar. Não, nós vamos no lugar que eu defini. À medida que essas situações vão ocorrendo, né, a violência está se constituindo. Ela pode não conter ainda os xingamentos, ela pode não conter ainda o desprezo, mas ela já está contendo, né, situações de que uma decisão não é uma decisão em conjunto, não é uma decisão partilhada, e que quando as pessoas vão conversando, cada uma vai colocando o seu ponto de vista e vai se tendo um entendimento para que as ações sejam realizadas de modo equilibrado. A gente não pode confundir, né, informações com controle. Então, por exemplo, né, eu vou sair de casa, eu digo, estou saindo, volto às 16 horas. É uma informação que eu estou dando ao outro, porque passou das 16, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Eu fiquei preocupado com o contexto. Mas não no sentido de que aonde você vai, com quem você vai ficar, o que você vai fazer, e você vai ter que me prestar contas do que está fazendo. Ou seja, não tem dentro de uma relação afetiva a condição do controle. A condição é da responsabilidade. Cada um, digamos assim, né, cada um vai para um canto, né, resolver seus problemas, e cada um, posteriormente, vai conversar sobre os problemas e a dinâmica da vida. Mas não prestar contas. Não é dizer assim, e agora eu vou prestar contas do que eu fiz. Não. Eu vou conversar sobre o que eu fiz. E a mesma coisa a outra pessoa. E nesse diálogo, as pessoas vão se entendendo, vão se compreendendo, vão dando sugestões aqui ou acolá. Ou seja, né, vai se tomando decisões em conjunto. Então, uma situação de controle, ela não deve existir no relacionamento. Mesmo, né, numa educação dos filhos, né, quando um filho, uma filha, né, vão fazer alguma atividade, a gente não tem que controlá-los, a gente tem que ter informações sobre o que eles vão fazer para que eles possam exercer a autonomia de cada um e a gente ter todo o cuidado necessário para com eles. Então, confundir controle com informação, confundir situações em que o outro tem que prestar contas, não faz parte de um relacionamento equilibrado. Nós conversamos sobre o que fizemos porque a gente tem um diálogo. E não porque um tem que prestar contas da atividade de uma situação ou de qualquer coisa similar. Né? Outro elemento, né, além do controle, que pode intervir nessa construção de violência psicológica, é fazer com que a mulher se isole dos relacionamentos, que a mulher fique num segundo plano. Digamos assim, né, o marido estabelece que a mulher não vai poder visitar os seus parentes, que a mulher não vai poder ir em determinados locais, né, que ela iria anteriormente com suas amigas e seus amigos. Ela não pode, né, ter relações com outros homens no trabalho. Se ela for trabalhar, tem que ser um trabalho que só tenha mulheres. Eu quero ter um controle da vida total, né, da mulher. No relacionamento social, né? Então, por exemplo, o celular, pegando as redes sociais. A mulher lá tem o seu Facebook, tem o seu WhatsApp ou qualquer outra coisa, né? Não cabe ao homem ficar controlando o que a mulher vê, conversa nas suas redes sociais digitais. Né? O que ela conversa é ela que conversa. O que caberia é, se a mulher se sente segura, né, no relacionamento, ela fala para o marido, assim como o marido fala para a mulher. A gente já observou situações, né, em que tem um determinado contexto, e dentro desse contexto, né, o homem tem que apresentar o celular à justiça. E no celular, né, o homem diz assim,
Eu não gostaria de apresentar esse celular, sendo que as minhas conversas privadas fossem reveladas para minha esposa. Eu só apresento o celular se vocês forem ver especificamente o que interessa dentro do problema. Que significa, né, que muitas vezes os homens, né, têm nos seus celulares contatos que eles não permitem que a mulher tenha acesso. O seu celular tem uma senha e essa senha só o marido sabe, né? Se a relação é de confiança, a mulher não tem problema nenhum de saber a senha do e-mail, a senha do Facebook, a senha de qualquer rede social, né, do WhatsApp e assim por diante, porque se trabalha dentro de uma relação de confiança. A mesma coisa o homem em relação à mulher, mas não numa relação de controle. É uma relação de confiança que se estabelece. E quando se diz, né, que você não vai entrar em tal rede social, você não vai sair com seus amigos, você não vai trabalhar numa empresa que só tenha homens ou predominantemente homens, né? Você não vai conversar com seus parentes, tudo isso é um processo de violência que vai surgindo aos poucos. E com isso, né, vai tomando conta, né, de toda a condição da mulher. Né? Também do livro da Hirogoyen, né, uma outra fala da mulher. Né? Seu marido não deixava Sônia dirigir nem sair sozinha. Ela não tinha carteira de motorista, talão de cheques, nem a chave da caixa de correio, pois ele fazia questão de abrir a correspondência. Então, num relato, né, se falava uma amiga falando da outra amiga, né, dizendo que ela não tinha direito a nada. Mas esses direitos, né, foram sendo perdidos não da noite para o dia, mas aos poucos. Né? Ou seja, aos poucos vai se perdendo direitos e esses direitos vão se naturalizando. E a pessoa passa a considerar que tudo aquilo é comum. Né? Ou seja, a mulher tem direito a fazer o que ela definir, mesmo que esteja num relacionamento afetivo. E cabe ao marido, ao companheiro, né, debater sobre o que a mulher pensa, assim como a mulher debater sobre o que o homem pensa para tomarem decisões. E não um exercício de controle. Né? Numa relação a dois, né, não cabe um ter o controle do cheque, não cabe a um ter só a condição de ser motorista. Ambos podem ter autonomia, ambos podem ter a condição de realizar tarefas. Né? Claro que um pode dizer que eu não quero fazer tal coisa, né? Que é uma condição minha, eu prefiro não fazer. Aí é diferente, né? Mas não numa situação de que o outro imponha. Você não vai fazer porque eu não quero, e não porque a pessoa tem interesse ou desinteresse. Né? O ciúme patológico, né? Que é a característica de que o homem, né, vem a ter sempre uma suspeição de que a mulher está agindo de modo a provocar uma traição. Né? Isso só demonstra, né, que no relacionamento não há confiança. Num relacionamento em que a confiança não está presente, é difícil que esse relacionamento tenha sustentabilidade do ponto de vista da compreensão da mulher em termos de um papel de equilíbrio, de segurança. Existe até uma instituição em Curitiba, né, que atende pessoas, né, que amam demais. Né, e essa instituição, né, funciona como um Alcoólicos Anônimos, né, por exemplo, é um Narcóticos Anônimos, que vai atender pessoas, né, que têm um amor patológico em relação a outra pessoa. Todo amor ele deve estar envolvido por respeito, e não sobre, digamos assim, sobre qualquer condição de impor um controle ou de se colocar numa posição submissa, né? Eu gosto tanto da outra pessoa que aceito tudo que ela faz, tudo que ela determina. Ou gosto tanto de tal pessoa que eu vou controlar a vida dela. Isso envolve um desequilíbrio, né? Por isso que é patológico. Né? Nós, ao compartilhar nossa afetividade, nosso amor, a gente tem que ter o respeito pela individualidade que cada um vem a ter. E esse respeito, né, faz com que a gente tenha que agir levando em consideração, né, que determinadas coisas que eu prefiro não é necessariamente o que o outro prefere. Determinadas coisas que eu valorizo não é necessariamente o que o outro valoriza. Mas que a gente pode conversar e buscar entender sempre uma situação que dê base para a segurança dos indivíduos. A Hirogoyen também cita no seu livro, né,
uma fala, né? Ele vigia meus telefonemas, como uso meu tempo, minhas relações com minha família e meus amigos, pois quer ter a certeza de que não tenho um amante. Isso, né, é inconcebível, né, do ponto de vista da relação afetiva. Quem é que gosta de ser controlado? Ninguém gosta, né? E não é isso que vem a garantir, né, que a pessoa seja fiel um ao outro pelo controle que eu faço do indivíduo. E, na verdade, né, o que a gente tem que ter é a construção do respeito, né? E na construção do respeito, da cumplicidade que o casal vem a ter, ou do relacionamento afetivo que está sendo construído, as pessoas vão buscando, né, toda uma condição de estabilidade e não de desconfiança, né? O assédio, né, também vai entrar nesses processos de violência psicológica e violência física. E o assédio, né, é constantemente, né, estar vigiando o outro, né? Eu quero saber aonde vai, vou atrás, vou ver o telefone, né? Quando chega em casa, eu pego lá o celular, tenho a senha, vou verificar o WhatsApp, vou verificar para quem andou ligando, vou ligar, né, para aquele número que é estranho. Ou seja, né, a pessoa constantemente está sendo assediada, né? Mesmo tendo um relacionamento afetivo em que cada um vai assumir seus papéis e responsabilidades, o assédio ele vai se caracterizar porque o outro não dá a autonomia que a mulher vem a ter, né? E autonomia significa que eu posso tomar decisões. Então, por exemplo, a mulher está no seu trabalho, terminou a sua atividade, digamos, 17 horas, daí está indo para casa, ela diz assim, não, eu vou passar lá no supermercado ou ali numa loja comprar uma jaqueta ou comprar alguma coisa, comes e bebes no supermercado e depois eu vou para casa. Então, ao invés dela chegar em casa às 6 horas, 18 horas, ela chega às 19. E com isso, né, o marido chega e pergunta, né, onde você foi? O que você fez? E por que chegou nesse horário? Sendo que tanto ele quanto ela têm autonomia para, num contexto ou outro, poderem agir do modo que considerarem adequado, que é a condição de liberdade que todo ser humano tem direito, né? Uma outra fala, né? Desde que o deixei, ele me telefona várias vezes ao dia, alternando declarações de amor com ameaças. Faz cerco a meu apartamento, escreve injúrias e as deixa sob minha porta. Aqui, né, a ação do homem é uma ação de querer reatar o relacionamento quando esse relacionamento terminou. Quando no relacionamento um diz, bom, foi bom enquanto durou, e a partir de agora eu vou seguir o meu caminho e você o seu, não cabe mais ao outro correr atrás, dizer, não, fique comigo e assim por diante. Quando um deixou, né, de ter aquele vínculo afetivo, cabe ao outro respeitar. E se a outra pessoa diz que ama efetivamente o parceiro ou a parceira, esse amor implica que eu respeito a decisão do outro. Isso é amar. E não ficar no pé do outro que diz, por favor, não fique me atrapalhando a vida, por favor, não frequentemente desorganize o que eu quero fazer, não fique no meu pé, basicamente isso, né? Então, se a pessoa ama efetivamente a outra, ela diz, né, foi muito bom te conhecê-la, né, e você vai seguir o seu caminho como você definiu, né? Mesmo uma fala, assim, muitas vezes acontece, né, a mulher e o homem, né, no relacionamento, a mulher diz assim, quero seguir o meu caminho, quero seguir o meu espaço, né? E o homem diz assim, meu bem, eu te amo tanto que te dou o direito de seguir o seu caminho. A mulher não tem que dizer assim, muito obrigado por dar o direito que eu siga o meu caminho. O homem não dá nada. Ela tem que dizer, você não me dá nada. Quem decide o meu caminho sou eu. Então, eu como homem, dizendo assim, numa fala muito bonita, né, entre aspas, meu bem, já que nosso relacionamento terminou, te dou o direito de ir e seguir o seu caminho. O homem não dá nada. É a mulher que define, é a mulher que decidiu, é ela que vai encontrar o seu caminho. E quando o relacionamento afetivo termina, o amor é compreender a decisão do outro. Eu entendo que o outro tomou uma decisão da melhor maneira possível. Por amar essa outra pessoa,
é que eu vou entender a condição do que ela veio a pensar sobre a vida, seus caminhos e assim por diante, né? Não é uma condição de controlar o outro. As ameaças, né, como por exemplo, né, num relacionamento em que se tenha filhos, né, que vai entrar na justiça para tomar a guarda das crianças, dizer, né, que todo o dinheiro que nós temos, né, eu vou ficar com todo o dinheiro, você não vai ter acesso a dinheiro nenhum. Situações, né, de que o homem diz, se você não ficar comigo, eu vou me suicidar, né, e a mulher, né, fica toda apreensiva, né, com isso, como isso possa vir a acontecer, ou mesmo, né, situações, né, de agressão física. Essas ameaças têm que ser denunciadas, né, e mesmo essa, né, que o homem diga, né, eu vou me matar e você vai levar a culpa para o resto da sua vida, os meus filhos vão ficar sabendo que foi você a responsável, né? Então a mulher tem que buscar na justiça a segurança, né, em relação a essas ameaças, pois se o marido vier a cometer o suicídio, não é culpa da mulher. É a decisão que ele tomou porque ele está numa situação de desequilíbrio. Ele precisaria de um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico, né, para poder lidar bem com uma situação de separação, né? E cabe, né, como eu comentei, né, numa relação, quando um dos dois diz que a relação não está indo bem e que definem, um dos dois define que o melhor caminho é ficarem separados, não cabe ao outro exigir que a pessoa não saia, né? Continue na relação. A violência sexual, né? Então, a violência sexual, né, muitas vezes a gente associa a aspectos de uma mulher está andando na rua, alguém a agarra e a violenta, né? Mas não é só nesse sentido, né? A violência sexual ela pode estar ocorrendo numa relação a dois, onde o casal está formado. É, e essa violência sexual, né, ela se caracteriza por um se sobrepondo ao outro, um impondo ao outro o seu desejo e não necessariamente a condição de que o desejo seja algo entre duas pessoas, né, em que as duas pessoas estejam envolvidas. Então, a violência sexual, basicamente, o que é, né? Uma ação que se faça, especialmente, né, do homem em relação à mulher, que cause constrangimento. E essa condição, né, de constrangimento implica que a mulher acaba se envolvendo num relacionamento sexual não desejado. E como que esse relacionamento acontece? Por força, por pressão, por situação de gerar medo, e desse modo, né, faça com que a mulher se submeta à pressão, né? Então, o medo, né, de sofrer uma agressão, o medo de ter uma violência muito mais intensa, né, que o parceiro, né, ou o homem, de modo geral, mesmo que não seja o parceiro, venha a realizar, acaba fazendo com que a mulher se submeta a tal tipo de violência, que muitas vezes, posteriormente, é até ridicularizada, né? De que a mulher sofreu uma violência sexual e depois se diz, será que foi violência mesmo? No fim, ela estava gostando da situação. Muitas vezes se usa essa expressão para caracterizar, né, de que a mulher fez o tal comportamento não porque fosse ruim ou fosse forçada, mas porque ela fez porque quis, né? Porque tem jeito de evitar, né? Que não necessariamente é essa condição, né? De que faz isso, aquilo e evita todo um processo de violência sexual. Né? Bem como, por exemplo, num relacionamento afetivo, o namorado e a namorada, ou o marido e a esposa, os companheiros ali, um tire foto do outro, né? E depois se use essas fotos para distribuir em outros momentos. Né? Então, por exemplo, enquanto estamos juntos, né, um tira a foto do outro, né? E posteriormente o relacionamento vem acabar ou terminar e a pessoa passa a distribuir, né, as imagens da pessoa nua para querer, digamos, caracterizar toda uma situação de que, já que ela não está comigo, ela vou considerar, né, como uma pessoa vulgar e vou espalhar, né, as informações por tudo que é canto. Né? Digamos assim, se a mulher quiser utilizar no relacionamento algum
método para um método contraceptivo, não cabe ao homem dizer que ela não deve usar. E se a mulher no relacionamento não quiser usar um método contraceptivo, é uma decisão dela, assim como é uma decisão do homem na mesma condição, de que se use ou não um contraceptivo. O que se espera é que no relacionamento sexual, né, as pessoas se sintam bem com o relacionamento, curtam o relacionamento e se permitam tomar decisões adequadas dentro do relacionamento, sem que um determine o que o outro deve fazer. Um não queira controlar o outro dentro do relacionamento. Bem como, né, dentro da própria relação afetiva, no casamento, né? Então não é porque o casal está formado, que os dois dormem na mesma cama, que no mesmo momento os dois tenham desejo, porque tem que ter desejo. Então muitas vezes o homem tem o desejo sexual e quer que a mulher se submeta ao seu desejo. E a mulher acaba se submetendo não porque ela queira o relacionamento, mas pelas circunstâncias, né, de que o homem é o ser mais forte, é o sujeito ali que determina, e ela tem que estar num papel de subordinação. E dentro desse processo, né, ali tem uma violência sexual. Porque a mulher está se submetendo não pelo seu desejo, mas porque o marido, né, ou o companheiro ali, está impondo o desejo dele. E nessa relação tem que ser os desejos de ambos, e não o desejo só de um. Questões, né, que envolvem gravidez, aborto, prostituição, né, quando estão correlacionados à situação de controle, de coação, de chantagem, de ameaça, isso implica em violência sexual, né? Quando você quer determinar que o outro faça aquilo que você quer. E toda a situação, né, que a mulher tem sobre decidir em relação ao seu corpo. Assim como o homem pode decidir em relação ao corpo dele, a mulher pode decidir em relação ao corpo dela nos relacionamentos sexuais. Ou seja, toda a condição do relacionamento tem que ser consensual para que seja efetivamente prazerosa para ambos, e não necessariamente apenas de um. A violência sexual, né, vai desde o assédio à exploração, né? E mesmo, né, como eu comentei, né, o estupro conjugal, né? Então, o estupro conjugal é quando o homem diz, né, eu quero fazer sexo agora. E a mulher diz, eu não quero. E ele diz, mas eu quero. E quando isso acontece, né, mesmo tendo um relacionamento a dois, esse relacionamento se converte num estupro. Mas tem toda uma dificuldade de se caracterizar, né? Então, digamos, a mulher vai à delegacia da mulher e diz, eu fui violentada, fui estuprada. Daí o pessoal que está lá pergunta, por quem? Daí a mulher responde, pelo meu marido. Pelo seu marido? Você foi estuprado pelo seu marido? Como assim, né? Aonde que foi esse estupro? Né? Daí a mulher diz, foi na cama, na nossa cama. Daí o pessoal diz, na cama de vocês, a cama de casal, isso foi estupro? Como assim, né? E acaba desvalorizando toda a questão. Sendo que isso é uma violência, né? Então a gente diz, né, o relacionamento sexual é um relacionamento onde as pessoas conjugam ações, situações, diálogos, contextos em que ambos se permitem no relacionamento, e não porque um determina. Se um determina e o outro se torna submisso ao que foi determinado, é em relação a uma violência que se constituiu, seja psicológica, seja física. Né? O depoimento de uma mulher, né? Eu acabei cedendo, porque primeiro ele me suplicou, depois fez zombaria e por fim me ameaçou. Então a mulher acabou fazendo sexo com o marido não porque ela tinha desejo, mas porque foi forçada à situação. E cabe, né, a nós, né, como psicólogos, também orientar profissionais, né, que estão atendendo dentro de uma situação que envolvem tais contextos, para que a gente também não menospreze. Né? Então a mulher chega lá na delegacia, o pessoal ri dela, né, quando ela expressa, né, que foi violentada pelo marido na cama de casal. Né? E que isso não é uma obrigação da mulher. Né? Então a mulher não tem obrigação de fazer sexo com o marido na hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Violência patrimonial. Né? A violência patrimonial ela está caracterizada, né, especialmente na condição dos direitos aos bens que as pessoas venham a ter, assim mesmo, e também, né, em relação às condições, né, do indivíduo ter os seus
objetos, né, suas roupas, seus documentos, né, tudo aquilo que lhe pertence, né? Então, violência patrimonial é controlar tudo e fazer com que o outro não tenha acesso àquilo que está à volta. Então, a mulher não tem acesso à conta bancária, a mulher não tem acesso a documentos, né, como a escritura da casa, né, um exemplo, não tem acesso a comprar sua roupa, tudo é decidido pelo marido. E à medida que o marido vai tomando as decisões, a mulher vai se submetendo. Então, essa violência é uma violência patrimonial. Então, o marido não age com violência física, ele não age com violência sexual, ele não age com violência psicológica, mas ele age com a violência em relação às questões documentais. Então, quando a mulher diz assim, quanto que a gente tem lá na poupança? Depois eu digo. E não diz, né? Então, embora não tenha outras características, a violência patrimonial está sendo exercida, porque o homem é que diz o que vai fazer, como vai fazer e como ele vai liberar recursos, né? Então, por exemplo, a mulher diz assim, eu preciso comprar um tênis, preciso comprar um sapato. Meu marido diz, quanto que é esse sapato? Aonde que está vendendo? E o marido dá à mulher o dinheiro necessário para a compra, e não para outras despesas, né? E não entende, né? Mesmo numa relação, né, que o marido trabalha e a mulher fica em casa, não tem como caracterizar que a mulher não tenha acesso à renda que o marido tenha no trabalho dele. Por quê? Porque na organização da família, definiu-se que a mulher ficaria em casa cuidando das atividades do lar, e essas atividades, né, são atividades, trabalho também. E o marido, ao se responsabilizar pelos ganhos financeiros, vai compartilhar esses ganhos com a mulher, que compartilha todas as atividades de casa para com o marido. E a mulher tem direito a ter acesso a toda a condição, né, de bens, de recursos financeiros, né, e outros, né, que caracterizem o relacionamento. E esse acesso significa, né, a mulher tem autonomia para ir ao supermercado fazer as compras necessárias para a constituição ali do ambiente familiar, né? Exemplos, né? Caso que o ex-marido levou vários móveis da casa, né? Então se separaram, o marido pega os móveis e leva embora, né? Na decisão, né? A mulher vai ficar com a casa, então eu fico com os móveis, mas isso não foi objeto de decisão durante a separação. O marido, né, fica com os documentos dos filhos, né? E ficando com os documentos, né, impede que a mulher tenha acesso a ações, né, que ela vai realizar com os filhos por falta de documentação, né? O marido, né, sequestrou, né, alguma coisa lá da família, como cachorro, gato, e disse, né, já que vocês querem ficar com tudo que é meu, né, eu vou ficar com o cachorro, né, eu vou ficar com o gato. Ou outras situações, né, por exemplo, na casa, né, tem um quintal lá e tem árvores, o marido entra lá e corta todas as árvores, né. Tudo isso é violência patrimonial, né, em que a ação é de se impor ao outro e não uma decisão equilibrada. A violência moral, ela está correlacionada a todas as situações em que a pessoa é difamada ou caluniada. E mesmo, né, a gente tem que salientar, né, mesmo que a pessoa tenha feito algo inadequado, não é direito meu de sair falando mal dos outros. Então, mesmo que a pessoa tenha feito algo que seja inadequado, não cabe a mim sair falando mal das pessoas. E a calúnia, né, a injúria, a difamação, ela está relacionada à situação em que um relacionamento termina e quem exerce de modo muito intenso, né, principalmente o homem, uma situação de desvalorizar a mulher, né, de considerá-la, né, uma pessoa inadequada, uma pessoa injusta, uma pessoa que não sabe tomar decisões, uma pessoa que não é valorizada. E à medida, né, que esse processo vai se caracterizando, né, primeiro, né, entre amigos, depois entre familiares e depois entre desconhecidos, né, que vão passando a ter uma noção daquela mulher, né, sem que necessariamente tenham a conhecido. Então as pessoas começam a conhecer a pessoa, as pessoas começam a conhecer a mulher pela característica da desvalorização que o homem passou a realizar.
E também, né, muitas vezes, vídeos que foram gravados no relacionamento afetivo, né, passam a ser uma forma de vingança também, de dizer, olha só o que ela faz, olha o corpo da mulher, olha isso, olha aquilo, né, e vai vulgarizando, né, cada vez mais a mulher dentro desse processo. Inclusive, né, de vez em quando, as pessoas produzem esses vídeos, né, reordenam esses vídeos e passam a distribuir aí na internet como situações, né, de vulgarização da mulher, né. E se, digamos assim, a mulher entrar com um recurso na justiça, né, o homem está cometendo um crime e vai ser enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. A escalada da violência, né? A violência, ela vai se constituindo aos poucos, né? Mas ela pode já dar características no início do relacionamento afetivo. Então, se no namoro, né, surgem ciúmes constantes, falas que desabonam a própria condição da mulher, ameaças que vão gerando xingamentos, beliscões, empurrões, tapas, proibições, né? Isso já está dentro de um processo que vai caracterizar como que seria o relacionamento a dois, né? Então, se no namoro, especialmente a figura do homem já age com situações de violência, significa que se o casal for à frente e não tiver um processo de educação, e necessariamente, né, tem que ter também um trabalho psicológico, a tendência é que no casamento essas violências se tornem comuns, né? A banalização e naturalização da violência. E essa violência, né, vai se ampliando cada vez mais, né? Então, daqueles ciúmes, né, desordenados e injustificados, ameaças que vão se tornando, né, em socos, pontapés, uma violência muito mais frequente que pode repercutir dentro do casamento, caso não seja feito um trabalho. Então, se o casal de namorados se gostam muito e querem estabelecer um relacionamento duradouro, necessariamente, né, eles têm que trabalhar, né, especialmente do ponto de vista psicológico, aprenderem a lidar e a se controlar, né, com as suas emoções, para que não gerem violências mais intensas, né, após o relacionamento se estabelecer, né. O ciclo da violência, né, ele gira, né, em torno, né, de tensões, agressões, lua de mel, tensões, agressões, lua de mel, tensões, que basicamente o que significa, né? Existem determinados momentos em que o casal está bem, posteriormente entra numa tensão, né? A ansiedade aumenta por problemas aqui e acolá, e a agressão acaba surgindo. Essa agressão faz com que as pessoas sintam, né, na pele e também psicologicamente, né, o desprezo, né, que especialmente, né, o marido vem a ter em relação à mulher, e depois há um reajuste, uma reordenação, e a lua de mel acontece de novo, né? Então um fala assim, tá bom, desculpa pelo que eu fiz, eu não queria, tinha essa intenção, e a pessoa é desculpada, passa um tempinho, volta a ter atenção e aparece a agressão de novo, né? E se isso vai ficando, né, como um ciclo comum, né, as pessoas vão considerando que isso é normal, né? Sendo que não é normal, né? Os momentos de tensões podem vir a ocorrer, sim. Como que a gente resolve? Dialogando, conversando, para estabelecer um vínculo de equilíbrio, né? Então a gente riscaria, né, esse processo de agressão e colocaria aqui diálogo. O diálogo que vai fazendo com que as pessoas entendam, né, os processos de tensões, ansiedades, problemas, com o diálogo, e a lua de mel vai estar dentro dessa relação. Então as pessoas vão resolvendo com carinho, com atenção, aquilo que gera dúvida, né? As fases, né, basicamente, né, a tensão relacional, que vai aumentando, né, pouco a pouco, né, e vai se intensificando, podendo durar dias, meses, anos, né, um ressentimento, né, que um tem em relação ao outro. A violência aberta, né, que é a violência que gira em torno de um dia em que a pessoa, né, descarrega tudo que for possível, né, e ali pode surgir a violência física também, né, a violência psicológica já está presente. E na lua de mel é a recomposição das relações, né, as pessoas tentam recompor, né, recompor-se, né, para que a vida tenha um equilíbrio maior, né. E alguns exemplos, né, do documento, né, Violências Domésticas contra a Mulher, né, Caminhos e Descaminhos.
fase da tensão. Aí eu achava que o erro estava em mim, que eu sou errada. Então eu procurava fazer as vontades dele. Fazia tudo o que ele queria para viver em paz. Fase da agressão. Até que um dia ele me atacou, me chutou. Da tensão, né? A característica não é fazer o que o outro considera o correto. A condição, né, nas tensões que ocorrem, é dialogar e entender como que uma situação afeta a outra e como que isso pode descaracterizar, né, todo um processo de dinâmica em termos de entendimento do relacionamento afetivo. A fase da lua de mel, né, no mesmo caso da Carolina, né, ela dizia: me cercava no meio da rua, dizia que estava arrependido, ajoelhou no meio da rua. Com isso, né, se humilhando, né, num contexto, né, de retornar ao relacionamento, muitas vezes acaba se retornando. Retornando ao relacionamento, o processo forma o ciclo novamente. Né? E Benedita dizia, né, sempre que brigava ele prometia mudar, mas sempre ia mudar amanhã. Né? A partir de amanhã serei outro. Né? E à medida, né, que qualquer contexto de violência surja dentro do espaço do relacionamento familiar, afetivo, é necessário, né, que se tome decisões, no mínimo, com processo educativo, né, que as pessoas aprendam que aquilo não é o caminho correto. E à medida que se aprenda, né, que esse não é o caminho correto, as pessoas passem a dialogar e a se compreender na relação. Mas tem o outro contexto, né? Por que é difícil, né, muitas vezes, romper a própria violência? Né? E algumas coisas, né, que são identificadas no relacionamento afetivo são a ligação afetiva, né, entre as pessoas, né, um gosta do outro, né, ou no mínimo gostavam-se, esperança, né, de que haja mudança no companheiro, receio, né, de que o agressor possa prejudicar a mulher, né, desvalorizando as suas condutas, seus comportamentos, expondo a mulher em diferentes situações. Né? A culpa, muitas vezes, que a mulher se sente por considerar-se responsável pela violência. Então, eu não vou usar mais aquela saia que eu usava, não vou usar mais aquela blusa que eu usava, porque eu acho que é isso que faz com que ele se sinta com ciúmes e a partir disso a violência surja. Né? Então, a mulher vai se tolhendo na sua condição de autonomia. Né? Dependência econômica, né? Então precisa do dinheiro do marido para que as coisas funcionem dentro de casa. E a mulher acaba se submetendo a esse controle. Medo, né, de que a violência fique pior do que já está, né? Então melhor do jeito que está do que fique pior. Medo também de que isso possa prejudicar os filhos, né? Tanto da violência, né, em relação a ela que passe uma violência para com os filhos, bem como, né, a condição econômica, né, que o marido, né, à medida que abandone a casa, por exemplo, ou ela se separe do marido, os filhos fiquem prejudicados, né, por não ter acesso à condição econômica. Né. Vergonha em relação aos familiares e amigos, né, ou seja, se esconde, né, toda a condição da violência, e deixar, né, uma relação, ou entender, né, que todo relacionamento, né, é para sempre. Né. Então, a condição, né, do vínculo afetivo, à medida que se estabeleceu com aquela pessoa, vai ser com aquela pessoa. Então, pensando assim, né, a mulher namorou com um homem, casou-se com ele com 20 anos de idade, a violência foi surgindo ao longo da vida e ela está com 45 anos. E ela diz com 45 anos, chega, né? Quando ela diz chega da violência e quer iniciar uma relação nova, ao mesmo tempo ela começa a pensar, né, dentro dos padrões que a sociedade constrói. Né? Tenho 45 anos, será que eu vou conseguir ter um novo relacionamento afetivo? Para o homem é mais fácil começar um relacionamento afetivo. Bom, então já que tudo é difícil, a gente vai continuar no vínculo que a gente está. Né? E a mulher acaba se mantendo ali no relacionamento. E aceita, né, a violência não porque ela gosta da violência, mas ela aceita pelo contexto da cultura e como que todo o processo vai delimitando, né, papéis de homens e mulheres na sociedade. E a mulher, né, tem que questionar todo esse processo. Elementos fundamentais, né, que devem ser levados em conta, né, numa relação que possa ficar e se tornar violenta. Né.
primeiro, né, a pessoa nasceu numa família em que a violência era comum. Então, quando ela vai, a partir dessas experiências, né, ela passa a reproduzir, né, as suas ações, a não ser, né, que a pessoa tenha orientações, tenha um processo de boa formação, tenha um processo educacional que oriente, né, que ela não deve agir violentamente em relação a ninguém, né. Isso não quer dizer nível de escolaridade, né. Então, a pessoa pode ter doutorado e considerar-se o dono da relação familiar, né. Então, o homem lá é doutor, pós-doutor e subjuga, né, a mulher, os filhos, né, como se ele fosse o dono da família, né, e não como alguém que faz parte da dinâmica de família. Então, a condição da educação é a educação para entender que os direitos são iguais, tanto de homens, mulheres, dentro da sociedade, né. A violência, né, seja verbal ou física, para resolver problemas, né. Então, quando tem um problema, sai xingando todos que estão envolvidos, né. A mesma coisa poderia se aplicar dentro do relacionamento familiar, quando o problema está ligado a essa condição. Ciúmes constantes, né, das amizades, vínculos, né, que a companheira venha a ter, né. Eventualmente, né, o homem ou a mulher pode ter ciúmes, mas esses ciúmes, né, não devem ser caracterizados, né, num processo de você impedir que o outro tome ações, né, e atitudes que ela considere adequada. Ciúmes a gente tem que entender como o bem-querer do outro, e não ciúmes entendendo que o outro tem que ser submisso a mim. Então, eu quero o bem do outro. Por isso que, querendo o bem do outro, né, eu não vou agir com esse conceito, né, de ciúmes doentio, né, mas os ciúmes no sentido, definindo, né, a própria palavra, né, do querer bem, né. O que é ciúme? Eu quero o bem do outro. É isso. O abuso, né, do álcool ou outras substâncias que fazem com que o indivíduo comece a xingar, ou mesmo agir com violência física, né. Acesso, né, dentro dos espaços do ambiente familiar, né, a substâncias ou instrumentos, né, que gerem possibilidades de violência, né. Então, muitas vezes, a pessoa descontrolada pega armas brancas, né, ou armas de fogo, martelo, uma pedra ou qualquer objeto, né, e começa a ameaçar o outro, né, através dessas situações, né. Então, quando isso vem a acontecer, né, é todo um processo de desequilíbrio que o indivíduo vem a ter, né. É importante, né, que a mulher tenha situações para onde ela possa correr, né, que quer dizer, um espaço que lhe dê segurança, né. O primeiro espaço seria a própria família, né. Então, a família como um apoio para que a mulher, numa situação de violência, possa estar com ela na defesa, né, de uma situação de violência. Tem a expressão popular que diz, né, em briga de homem e mulher não se mete a colher, né, e é justamente o contrário, né, em briga de homem e mulher, a gente tem que meter a colher, porque é uma briga, é uma violência que está sendo estabelecida. Enquanto essa violência estiver existindo, a tendência é que ela vá se tornando pior com o passar do tempo. E na unidade familiar, né, buscar sempre um processo de apoio, né, a família ali presente, né, que vai auxiliando, né, e vai buscando, né, situações de proteção para com os indivíduos, né. E a relação íntima de afeto, né, é considerar que conviver com alguém que gere violência, né, por mais que, digamos, eu diga assim, quando o indivíduo não está sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas, a pessoa é um amor. Mas quando ela está sob efeito dessas substâncias, ela se torna terrível. E aí gera toda uma instabilidade, né? Instabilidade física, emocional, tanto para a mulher quanto para os filhos, né? Porque em um momento que a pessoa está em desequilíbrio, ela pode ter uma ação completamente desproporcional, né, ao próprio contexto. E para a pessoa, né, necessariamente teria que, para manter o equilíbrio no relacionamento, tem que parar, né, de usar a substância, pois ela provoca alterações que geram toda uma insegurança dentro do ambiente familiar, né. A lei da Maria da Penha, né, o que ela traz? Né? O primeiro elemento é tipificar a violência doméstica e familiar, buscando a proteção da mulher. Estabelece, né, que a violência contra a mulher independe da orientação sexual, né? Então, a mulher, né, ela pode se caracterizar dentro da concepção de sexualidade que ela venha a ter
isso não implica que ela possa sofrer violência. Então, por exemplo, um homem, né, se tornou transgênero e vive o papel social de mulher e sofre violência, ele está enquadrado dentro da Lei Maria da Penha, porque ele exerce toda uma situação de mulher dentro da sociedade e sofreu uma violência por parte de um homem que foi agredi-lo ali dentro do seu, independente do contexto, né? Então a Lei Maria da Penha é válida para essas situações, né? Penas pecuniárias, né? Essa lei, né, ela proíbe, né, que haja característica de recompor, né, o relacionamento pagando, né? Então, para que a minha dívida pela violência que eu pratiquei, eu pago e com isso ela está recomposta, né? Então não tenho mais nenhuma dívida pendente. Não, tem que ter acusação e tem que ter todo o processo que vai registrar aquele homem como um produtor de violência, né? Em primeira instância, segunda instância, enfim. A característica também, né, da lei que vai caracterizar que não é a mulher que tem que, num momento de separação, entregar intimação a quem a agride, a quem produzir a agressão. É o poder público que vai fazer esse papel, né? O poder público vai dizer ao marido, intimando a comparecer, né, a uma delegacia, por exemplo, e lá prestar, né, suas justificativas em relação à agressão que ele está produzindo. E a Lei Maria da Penha, né, necessariamente ela prevê situações de medidas protetivas de urgência, né? Então, por exemplo, o homem diz que se encontrar a mulher em qualquer canto, ele vai agredi-la fisicamente, vai acabar com ela, literalmente. E a mulher está numa situação que não tem saída, né? E esse homem, né, está ameaçando constantemente, e ela corre risco de vida ali regular, né? Risco de morte regular. Com isso, né, dentro das medidas, né, que a Lei Maria da Penha vem a ter, tem a Casa da Mulher Brasileira, né? E a Casa da Mulher Brasileira vai ofertar para que a mulher, né, saia do local onde ela vive, vá para um outro local, que ela possa mudar os seus documentos, que ela tenha uma nova empregabilidade, que ela tenha uma nova identidade, que ela se reconstrua como mulher. E a gente observa, né, que a mulher é vítima mesmo tendo uma ação protetiva como a Casa da Mulher Brasileira, porque ela tem que deixar o seu espaço. Por quê? Porque esse homem continua solto, né? As medidas que deveriam ser, né, ele tem que estar à distância, a mulher tem que estar protegida, a polícia tem que estar encaminhando as decisões de modo adequado. Dentro da concepção de sociedade machista, né, muitas vezes o indivíduo não é apenado como deveria. E com isso, né, as ameaças se tornam constantes e o homem está solto por ali. E quem tem que mudar toda a dinâmica de vida é a mulher, e não o homem, né, que deveria se restabelecer, se recompor e não praticar toda essa violência que acaba gerando dentro dos relacionamentos, né? E a Lei Maria da Penha, né, ela vai combater também todo o processo de violência dentro dos espaços do relacionamento afetivo, né? E com isso, né, criando alguns elementos. Se o marido tem porte de arma, ele não pode ter direito a esse porte, ou ele tem que ser restrito somente a outros contextos, não dos contextos em que ele esteja ainda dentro de casa. O segundo ponto, né, afastamento do lar, né? Então, se a pessoa está constantemente ameaçada, né, não pode conviver, né, com o inimigo dentro de casa, né? Proibições de condutas, né, como aproximação, como estabelecer relacionamentos, né, com pessoas que estão no vínculo da mulher, né, que sofreu a ofensa, a agressão, e com eles, né, começa a destratar a mulher, né? Contato de qualquer tipo, meio, não deve ocorrer, né, seja com a mulher, seja com a família da mulher, né? Situações em que a mulher transite, né, como por exemplo o seu trabalho, as suas atividades do dia a dia. O homem não pode estar naqueles locais, não pode estar próximo à mulher, né, pois ali ele pode vincular-se, né, a situações de humilhação da mulher, de ameaças à mulher. E todo esse processo, né, em termos de medidas protetivas, né, a partir da denúncia, o ofício tem que chegar ao marido, né, a intimação, o ofício, as regras, em no máximo 48 horas. Né? Então tem que encontrar o homem, tem que apresentar
cabe à justiça agilizar o processo, né? Claro que muitas vezes o homem foge dessas situações e a justiça acaba demorando muito mais para fazer a intimação ou mesmo as determinações vinculadas às medidas protetivas, né? Cabe ao juiz, né? E a partir daquilo que a mulher apresenta, né, em termos das agressões, né, estabelecer todo o encaminhamento de proteção, né, fazendo com que a mulher, né, não sofra, né, rigorosamente, né, toda uma situação de desvalorização. Que a mulher tenha direito, em primeiro plano, de guarda dos filhos e que também, né, haja toda uma determinação de separação de corpos, que basicamente significa, né, o homem não pode estar dentro do ambiente doméstico com a mulher e muitas vezes não pode estar próximo à casa da mulher, não pode estar a 300 metros, 500 metros próximo da mulher. Também, né, cabe ao juiz, né, encaminhar situações que gerem toda a proteção do patrimônio em relação à mulher, no primeiro plano, né, vítima da agressão e assim por diante, e posteriormente, né, em comum acordo, que haja, caso a separação se efetive, né, e não haja nenhum processo de reconciliação, de como a condição patrimonial vai ser distribuída entre o casal, né, bem como para com os filhos, né. Importante, né, a gente sempre ressaltar, né, a agressão, a violência, né, ela envolve, né, ação penal, né, todo um processo, né, de proteção, e a condição de que o indivíduo não pode se retratar diante de lesões que ele provoque, né? Então não tem como retratar dizendo, eu não queria provocar, eu posso dar uma ajuda pecuniária, financeira, para que seja esquecido a violência que eu realizei, não tem como se livrar, né? Então, a violência, né, especialmente a física, né, quando ela é praticada, é um registro da violência e isso vai ficar digamos assim, na constituição legal de ações que o indivíduo fez para com a sociedade, né? Digamos assim, violência psicológica, ela ainda é difícil de tipificar, né? Porque é um falando e o outro falando, a não ser que se tenha as comprovações, né? Gravações, né, da violência, né, que daí se tornam, né, uma comprovação efetiva, né, física. A comprovação é física. Eu tenho os áudios do indivíduo me xingando, eu tenho as imagens do indivíduo me ameaçando e assim por diante, né. E também, né, medida de proteção que tem como finalidade, né, fazer com que a pessoa não se torne, né, vítima da violência de modo mais intenso. Porém, né, a própria vítima, né, da violência, ela pode, numa situação em que as pessoas se reeducaram nos comportamentos, né, pedir a revogação, né. Então, quem pede, né, é a pessoa que está sofrendo ameaça. Mas, digamos, por caminhos da família intervêm, as pessoas vão conversando e chegam numa conclusão de que podem restabelecer o relacionamento com respeito, essa medida protetiva, né, ela pode ser retirada, né. E com isso os indivíduos se organizarem melhor, né. Deve-se levar em conta, né, que todo o processo de agressão física, né, só vai, digamos assim, ser restabelecido quando a vítima revogar a ação, né, de proteção. Mas o elemento central, né, a agressão física fica registrada, né. Então, um exemplo, assim, a mulher vai à delegacia da mulher e retrata lá situações de violência. Anteriormente, né, quando o marido recebia intimação, ele dizia o que você foi me ameaçar na polícia, isso não pode, eu quero que você retire essa queixa, né. Daí a mulher ia lá na delegacia, né, já foi difícil fazer a queixa. E quando fez, né, o marido reagiu com violência e ela com medo vai lá e retira a queixa. Era isso que acontecia anteriormente. Atualmente não pode mais, né? Então quando a queixa é feita, o registro está feito e a investigação vai ocorrer. Então não tem como retirar a queixa, né? Então a agressão física, o indivíduo vai sofrer todas as questões, né, correlacionadas a um crime que ele cometeu. A medida protetiva ela pode ser revogada caso o casal se acerte ali e com isso, né, haja um reequilíbrio no relacionamento, né? Pois a ideia é que as pessoas convivam bem e que as medidas de violência não sejam replicadas, né, dia a dia e assim por diante. E caso, né, digamos, o casal voltou a se acertar, tem lá a notificação de que ele cometeu um crime, né, por agressão física, mas o casal se recompôs e está convivendo junto,
Mas surgiu uma situação de violência novamente, estavam lá 3 anos juntos, apareceu a violência novamente, a mulher deve comunicar imediatamente à delegacia para que tenha uma medida protetiva, a delegacia da mulher. Pois caso contrário, né, a violência pode se tornar pior. Né? Então, mesmo que fique 2 anos, 3 anos sem cometer violência, quando a violência física acontece, já implica numa desorganização. E a própria violência física vem como uma consequência da violência psicológica que está sendo praticada. Algumas perguntas importantes. A Lei Maria da Penha só vale para agressão física? Não, ela vale para qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão, né? Psicológica, sexual, moral e patrimonial. Como se obtém uma medida protetiva e por quanto tempo ela vale? A medida protetiva é solicitada a partir do registro que se faça da violência, né, que a mulher veio a sofrer, né, com destaque especialmente para a violência física, que se chama mais atenção. Né. Mas qualquer uma das 4 violências que estão anotadas ali em cima, além da violência física, pode ser objeto de registro policial. Né. Muitas vezes as pessoas não fazem os outros registros pela dificuldade em comprová-los, e não porque elas não aconteçam. Então, se você se sente como mulher num contexto, né, de que as violências, as 5 ali acima acontecem, você tem direito a solicitar, junto à delegacia da mulher, num primeiro momento, a defesa, né, da sua proteção. Né? E com isso, né, se estabelece, né, toda uma busca, né, de contextos em que é avaliado toda a condição do direito da mulher e que essa condição de proteção tem que valer o tempo que foi determinado pela decisão jurídica e enquanto a mulher se sentir ameaçada. Né? E a mulher pode retirar, né, essa condição da medida protetiva caso ela julgue necessária. Né? O agressor sempre vai preso e por quanto tempo ele fica? Dentro da legislação, né, quando a violência é relatada, a prisão tem que ser imediata. E posteriormente, né, se avalia, né, a própria questão de como a violência se estabeleceu para tomar os encaminhamentos adequados. Um dos elementos fundamentais, enquanto o homem não é preso, né, é que seja feita uma medida protetiva, né, que garanta a ela a distância necessária em relação ao agressor. Né. O agressor, né, ele fica preso, né, com uma pena preventiva, e depois, né, ele pode entrar com advogados e tal para justificar uma situação ou outra, e ali depende da decisão de como vai ser encaminhado. Mas se ele, digamos assim, entrar em liberdade, não vai poder ficar perto da mulher, né? E estando em liberdade, ele vai passar por todo o processo jurídico que vai avaliar o seu caso, e dependendo do grau de violência praticada, mais tempo ele vai ficar detido, né? Se a violência, né, não é tão intensa, né, embora seja uma violência, o indivíduo pode entrar em liberdade condicional enquanto o processo vai a julgamento. E não se pode, né, caracterizar que o indivíduo pague a sua pena, né, em dinheiro ou com cestas básicas ou com trabalho voluntário. Né? Ele tem que cumprir o tempo de prisão em relação à condenação que foi feita. Né? E isso depende de todo um processo do seu advogado. Então, o agressor vai ter direito a um advogado e como vai ser conduzido todo o processo de julgamento que vai ser decidido na avaliação do juiz ou de uma corte ali sobre a pena que o indivíduo venha a ter. Né? Ele pode ficar livre também. E se ele ficar livre, né, a mulher tem que ser comunicada de que ele está sendo solto para que as medidas protetivas continuem em vigor. Né? E aqui, né, são alguns textos, documentos, livros, né, que tratam das violências, né, que a mulher possa vir a sofrer, né, e que cabe, né, ao psicólogo social comunitário ter conhecimento para agir de modo adequado em termos de acolhimento, em termos de produzir, né, uma saúde mental regular na vida dos indivíduos e trabalhar, né, caso a violência aconteça, na busca da segurança e dos direitos da mulher. E trabalhar também num processo de formação, de educação, para que a violência não seja algo comum dentro da nossa sociedade, seja atendendo na clínica, sendo atendimentos, né, numa entidade, né, como por exemplo uma empresa,
um clube, uma prática esportiva, uma academia, seja onde for, né? Trabalhar que homens e mulheres na nossa sociedade têm direitos iguais e esses direitos devem ser respeitados.